E aí, galera, beleza? Tudo bem com os senhoritos e as senhoritas? Então vamos lá. O Donald Trump, ele pode pedir para visitar o Bolsonaro lá em prisão domiciliar? Peraí, eu nem sei onde começou, eu nem sei onde que o Bolsonaro mora, né? Condomínio do seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok? No tocante a essa questão, tá, nossa, lá em Brasília, é isso? Solar de Brasília. Solarização brasiliense, né? Que seria um nome mais adequado. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Eita. É, normal, né? Pera aí, deixa eu ver no Google Maps. Sei lá, né? Será que eu coloco essa daqui de thumbnail? Condomínio lá em Brasília, né? Estrada, parque, contorno, não sei o que. Enfim, né? Eu acho que eu vou ver isso. O condomínio. Tá. Eu acho que... Onde que tá a embaixada? Nem... Nossa, os caras tiram disso daí, sabe-se lá da onde, né? Nossa, tem uma igreja antiga. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que é Capela Nossa Senhora das Dores. Ok, ok, já entendi. Bom, gente, então voltando, né, o condomínio aí do seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok? No tocante a essas questões, questões aí de visita de chefes de estados aí dentro da minha casa aí, tá ok? Então, com relação aí ao, então, com relação aí ao Trump visitar o Bolsonaro, né? Será que tem algumas implicações sobre isso? É que eu vou ler para vocês. Alguns pontos da Constituição, leis penais e regulamentos de execução penal são relevantes, são vigentes, né? A Lei de Execução Penal, LP, no Brasil regula quem o preso pode visitar, receber visitas, sob quais condições. Famílias e advogados têm direito de visita, que o Bolsonaro não tem. Aliás, os advogados do Bolsonaro não têm nem acesso aos áudios até, né, aos autos até nos dias de hoje, né? No caso de prisão domiciliar, há restrições específicas. Não é liberdade plena. O preso cumpre pena em casa, mas deve seguir ordens judiciais. Limites de horário. Pera aí, mano, quem tá tocando isso? Enfim, então vamos recapitular. Deixa eu ver. Advogar. Cumpre em casa, mas deve seguir ordens judiciais. Limites de horários, controle de quem pode entrar. Juiz ou magistrado responsável impor em condições, por exemplo, quem pode visitar, se há necessidade de autorização prévia, restrições quanto ao uso de aparelhos eletrônicos, gravações, etc. Nossa, vai gravar o quê, né? Já, tipo assim, do espaço dá pra ver o quão eles são tendenciosos, né? Vai ter mais prova contra eles como, né? Chefes de estados têm, em muitos casos, imunidade diplomática relativas enquanto em exercício, em normas internacionais, tratados, etc. Mas isso não significa isenção total de normas internas de um país que está recebendo ou visitando. Ser um chefe de... Mano, agora sim, velho, pensa a cena, né? Tipo, Donald Trump chegando no Brasil, tipo, eu quero saber do Bolsonaro, eu não quero nem saber do Lula, né? Que se dane o Lula. Se ele não vir me visitar no aeroporto, no Itamaraty, é um favor que ele me faz, né? Pensa o carão que esse desgoverno ia ter, né? Se um chefe de estado estrangeiro quiser visitar um preso domiciliar no Brasil, haveria uma série de obstáculos jurídicos, né? Porque a gente sabe muito bem quem é, né? Autorização judicial, condições legais, segurança, protocolos diplomáticos, além da imunidade ou status diplomático. Mano, assim, se bobear, é óbvio que não tem como, né? Mas seria muito mais fácil o Itamaraty levar o Bolsonaro pra sede do Itamaraty do que ter que levar o Trump dentro do condomínio, né? Como é mesmo o nome do condomínio solar, né? Solidificação brasiliense. O caso de Bolsonaro visitas pronta. Já há um exemplo recente de pessoas políticas que pediram autorização para visitar o Bolsonaro. Está em prisão domiciliar. O ministro do STF, o careca lustrosa aí, né? Aquela careca lá dele que daí passou, né? A franelinha em cima, autorizou algumas visitas específicas, familiares, aliados, mediante avaliação.
A decisão mostra que visitas não são automáticas e limitadas, mesmo sendo aliados ou figuras públicas. Necessita de tramitação judicial. O Bolsonaro não é aliado do Alexandre de Moraes, né? Por isso que respondendo direto, Donald Trump pode visitar Bolsonaro preso domiciliarmente. Se Donald Trump for o chefe de Estado estrangeiro em exercício, ele tem status diplomático e imunidade, mas isso não revoga imediatamente todas as regras locais de prisão domiciliar ou decisão de quem autoriza a visita. Precisa de autorização judicial expressa, ou seja, um juiz determinado a visita que a visita seja permitida, considerando segurança, legalidade, condições. Tipo assim, para segurança é muito mais econômico. Você tem uma segurança muito mais econômica transportando o Bolsonaro, sei lá, para alguma repartição do Itamaraty, né? Algum porão do Itamaraty, do que ter que transportar o Donald Trump para esse condomínio, né? Enfim, legalidade, condições de prisão domiciliar, tratamentos internacionais, circunstâncias, política diplomática. Também dependendo do interessado, Bolsonaro aceitar a visita de uma defesa de concordar. Além de análise do magistrado, até parece que né, vai deixar. Agora, eu acho que é óbvio que o Bolsonaro gostaria, né, que o Donald Trump fosse visitar ele, né, enfim, o pedido em si é legal. Qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, políticos ou figuras públicas, pode fazer o pedido formal de visita a alguém em prisão domiciliar. Isso não fere nenhuma lei brasileira. O ponto é que o pedido precisa ser analisado pelo juiz responsável pelo caso, que decide se a visita é adequada com a cor. Bom, caiu no sapinho, vocês sabem o que vai acontecer, né? Igual o mecanismo, caiu no STF. Só que aqui seria o mecanismo do mal, né? As condições impostas na prisão domiciliar, risco à segurança, caráter de visita ser familiar, diplomática, política, etc. Esse há interesse público ou risco de exposição indevida. O caso do Bolsonaro, sim, né? Então, Donald Trump poderia, tipo assim, a base do Bolsonaro ia gostar, né? O Trump visitasse o Bolsonaro, né? Então, existe um interesse público, sim, né? Então, Donald Trump poderia sim pedir via de canal diplomático a embaixada dos Estados Unidos no Itamaraty é o advogado Bolsonaro. Mas a autorização judicial é indispensável. A prisão de Bolsonaro domiciliar não é liberdade plena. Como vimos, é um cumprimento de pena ou medida cautelar com regras estritas. Assim, isso daí é o vizinho que tá gritando, gente, ignora. Assim, qualquer visita que não esteja na lista de pessoas previamente autorizadas, normalmente eu acho que nem se bobear até isso aí, ó, familiares, advogados e médicos precisa de autorização, né? Só pra vocês verem, né, como é engraçado. Aí precisa de autorização expressa do juiz. Isso significa que Trump só poderia visitar se o ministro Alexandre. Vocês acham que ele ia deixar, né? O mente lustrosa aí, cabeça lustrosa, autorizasse formalmente. Tipo assim, o Alexandre de Moraes já não deixou o Bolsonaro ir na posse do Donald Trump, né? Então, tipo, uma visita aqui domiciliar seria mais difícil ainda, né? Sem autorização, a visita violaria regras da prisão e poderia até gerar consequências legais para o visitante e para o próprio Bolsonaro. Vá, né? Vá que o Sapinho não ia querer retaliar o Bolsonaro por causa disso, né? O Trump te visitou, como assim? Então a gente vai te lascar mais ainda, né? Vá, né? Vá. E quanto ao aspecto diplomático, mesmo que Trump ainda fosse presidente dos Estados Unidos, ele ainda é filho. O protocolo diplomático exigiria consulta formal no Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. O Itamaraty é completamente enviesado, mano. O Itamaraty basicamente rasgou a nossa carta de independência, né? Só pra... Enfim, né? Coordenação com o Sapinho, Polícia Federal, Gabinete de Segurança Institucional, autorização judicial final. Ou seja, status do líder político não dá livre, tá? Isso daí tanto faz. Situação, pedido formal via canal diplomático. Sim, sim, sim. Provável, possível, mas difícil. Visita sem autorização, não. Sim, ilegal. Impossível. Com autorização e segurança aprovada. Sim, 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 legal e irregular. Entendi. Portanto, mestre, pedir é legal, mas só acontece o STF, o Sapinho autorizar, né? O sapinho, né? Não posso falar essa sigla.
evito falar essa sigla, né? Se rolar, vira um evento diplomático cheio de protocolo, segurança e mídia. Ah, vá, né? Que a mídia vai ficar não ia ficar em cima, né? Tipo uma cena de filme político mesmo. Vamos lá, outra coisa, direito internacional não sobrepõe automaticamente decisões judiciais internas. Mesmo que Donald Trump evoque princípios internacionais como liberdade de associação, afinidade ideológica, amizade entre chefes de Estado, etc., isso não obriga o Brasil a autorizar a visita. A regra de ouro do direito internacional é o princípio de soberania nacional. Cada país tem autoridade exclusiva sobre decisões judiciais e segurança dentro do seu próprio território, ou seja, nenhum tribunal internacional nem Haia pode intervir e obrigar o sapinho a liberar uma visita em prisão domiciliar. Conceito de Haia, o melhor Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, julga conflitos, tá? Não casos individuais ou decisões internas de um país soberano. Engana-se quem acha que o Brasil é soberano, né? A gente tem 88 coisas criminosas, né? O Brasil é mais de 26% da população brasileira, vive coagida com eles, né? Mas enfim, né? Ela só poderia intervir se os Estados Unidos processassem o Brasil como Estado, alegando violação de tratado diplomático, o que seria politicamente inviável e juridicamente frágil nesse contexto. Pela primeira vez eu concordo com o ChatGPT, né? Uma visita pessoal entre os presidentes não é matéria de direito internacional público, é um assunto de relações diplomáticas internas de justiça nacional. Direito de amizade ou finalidade ideológica. Esses argumentos são morais ou políticos, mas não jurídicos. Não existe uma legislação internacional em que o direito de visita por afinidade ideológica. A liberdade de associação e expressão garantida pelos tratados como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU protege indivíduos em situação de liberdade, mas se sobrepõe a restrições legais legítimas, como prisão domiciliar. Então, mesmo que Trump alegasse amizade entre líderes conservadores ou interesse ideológico comum, isso não cria uma obrigação jurídica para o Brasil. O que Trump poderia realmente fazer? Ele poderia sim fazer pedido diplomático formal na Embaixada dos Estados Unidos, Itamaraty. Itamaraty não constaria, então constaria o sapinho que decidiria se autoriza a visita ou não, mas seria uma única via legítima e legal. Mas invocar a AIA, ONU, direitos internacionais, não teria efeito prático, porque é soberano sobre decisões judiciais internas. Sei. Invocar amizade, afinidade ideológica, não a base legal, rejeitado. Acionar a AIA, Corte Internacional de Justiça, só entre Estados, não aplicável, ineficaz. Pedido diplomático via embaixada, sim, é o caminho correto. Possível depende do sapinho. Decisão final do STF, não organismo internacional soberano. Conclusão. O direito internacional não tem poder de obrigar o Brasil a autorizar essa visita. Trump poderia pedir educadamente via diplomática. Não sei, o Trump vai pedir educadamente, via diplomática, não sei o que, é o sapinho, né? A gente sabe como é, mas a palavra final é do sapinho e do juiz responsável pela prisão domiciliar. Ok, né? Bom, gente, é difícil disso acontecer, mas enfim, né? Quem sabe, né? Eu vou deixar aí uma foto aí do Trump com o Bolsonaro de thumbnail, beleza? Então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui.